ministros, boa tarde, senhoras ministras e mais autoridades presentes. A questão que se coloca aqui nessa ação é uma questão da mais alta relevância para o Estado brasileiro. O que se discute nessa ADPF é se nós queremos implementar no Brasil um modelo de um Estado racializado, um modelo de um Estado em que os direitos das pessoas são divididos com base em um critério tênue no Brasil, como é a cor da pele. É importante destacar que em nenhum momento se questiona ou se discute nessa ação a constitucionalidade de ações afirmativas como um gênero para a integração necessária das diversas minorias. Não se discute também nessa ação que o Brasil adota um modelo de Estado social, que, em oposição ao Estado liberal, objetiva justamente a criação de um país mais justo, mais igual, mais solidário, mais fraterno. Não se discute também nessa ação a existência de racismo, de preconceito e de discriminação em relação aos negros na nossa sociedade. O que se discute, evidentemente, é qual é a melhor forma de integrar os negros no Brasil. Porque todos nós queremos a integração dos negros. Todos nós queremos a criação de um país melhor. A diferença em o que nós colocamos aqui nesta ação é que em todos os países que implementaram uma política de cotas de recorte exclusivamente racial, e quando eu digo isso eu me refiro especificamente à política norte-americana de cotas raciais, a política instituída na África do Sul, a política também instituída em Ruanda. Em todos esses países que implementaram cotas, houve antes um século de segregação institucionalizado. Houve sempre a definição por meio de lei daquele que era o beneficiário da medida. A questão que se coloca não é superficial. Se você não tem um critério preciso para definir no Brasil quem é o pardo, quem é o moreno, as consequências da implementação desta medida, por meio de leis que vão criar categorias raciais no Brasil, podem ser mais desastrosas do que os eventuais bônus que a política pode ocasionar. Nos Estados Unidos, o critério para definição racial é o critério da gota de sangue. Se o cidadão tivesse uma gota de sangue negro, ainda que na aparência ele fosse loiro, dos olhos azuis, aquela pessoa seria, em todos os segmentos sociais, considerada negra. Não é à toa que historiadores mostram que, por meio de leis, desde o hospital em que o bebê nascia, até o cemitério onde ele era enterrado, todas as instituições sociais eram rigidamente segregadas com base na cor da pele. Não é preciso afirmar, mas a imposição de um modelo de Estado racializado, por óbvio, traz consequências perversas para a formação da identidade de uma nação. Você cria, então, identidades paralelas, identidades bipolares. Você não cria um sentimento de cultura nacional. Você cria um sentimento de culturas segregadas, porque o critério não é objetivo. É diferente falar de cotas para deficientes físicos. É diferente falar de cotas para idosos. É diferente falar de cotas para gestantes. Porque existem critérios objetivos que definem os beneficiários. No Brasil, as cotas raciais, tal como estão sendo impostas nas universidades, especialmente no caso da universidade que está sendo impugnado, a UNB, as cotas estão sendo implementadas por meio de tribunais raciais, de composição secreta, e que, com base em critérios mágicos, místicos, definem a tênue diferença entre um moreno, um pardo e um branco no Brasil.
Não é preciso lembrar a todos o caso dos gêmeos da UNB, em que 2 gêmeos idênticos, univitelinos, foram considerados cada qual de uma raça diferente. A declaração de 18 de julho da Unesco diz: menos que um fato biológico, a raça é um mito social. E como tal, tem causado, em anos recentes, pesados danos em termos de vida e de sofrimento humanos. Existem inúmeros desafios para a implementação de cotas raciais no Brasil. O primeiro deles é a imensa miscigenação que nós temos desde o início da colonização. Não é à toa que uma pesquisa recente realizada pelo professor doutor titular de genética da Universidade Federal de Minas Gerais, chamado Sérgio Danilo Pena, na sua pesquisa Retrato Molecular do Brasil, ele mostra que é impossível no Brasil correlacionar cor de pele e ancestralidade genômica. Em outras palavras, o fato de nós termos tido uma miscigenação bastante intensa desde o início da colonização faz com que seja impossível você olhar para o negro hoje e dizer que ele necessariamente descende de escravo. Da mesma sorte que é impossível você olhar para um branco e dizer que ele necessariamente descende de senhor de engenho. Só são 10 genes que definem a cor da pele, de um total de 25 mil genes. O problema, essa pesquisa mostra que, por exemplo, pessoas como Neguinho da Beija-Flor possuem 70% da sua ancestralidade genômica europeia. Então, Neguinho da Beija-Flor, Daiane dos Santos, Hilde Silva, dentre outras inúmeras personalidades que foram pesquisadas, mostram que, como só são 10 genes que definem cor, é possível que a pessoa, na aparência, tenha pele escura, mas que não necessariamente descenda de escravos no Brasil. E isso só foi possível aqui porque a miscigenação foi uma constante, coisa que não aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em que, desde o início, a miscigenação foi proibida por lei. Até 1967, era crime o relacionamento entre as cores diferentes nos Estados Unidos. É preciso destacar que, mesmo com a regra da gota de sangue, nos Estados Unidos, só 10% da população é considerada negra. Aqui no Brasil, se nós fôssemos adotar a regra da gota de sangue, quem de nós não seria negro? Essa é uma diferença crucial que separa os nossos modelos. A verdade é que nós não precisamos implementar nesse país, no Brasil, um modelo de cotas que foi pensado para solucionar o problema de outras realidades. Nós podemos ser criativos e pensar em um modelo de ação afirmativa à brasileira, em que nós possamos partir de critérios objetivos para integrar justamente os negros. Porque se dentre os pobres no Brasil, 73% são negros, se nós fizermos uma política de recorte social a partir de critérios objetivos, como, por exemplo, renda mínima, como, por exemplo, haver estudado em escolas públicas, nós faremos a integração necessária, sem criarmos os riscos de dividirmos o Brasil racialmente. E eu termino a minha participação lendo para os senhores, para as senhoras, uma passagem do nosso líder, Nelson Mandela, que era contra e é contra as cotas raciais. Ele diz, na sua autobiografia, recém-publicada: o opressor precisa ser libertado, tanto quanto o oprimido. O homem que tira a liberdade do outro
é prisioneiro do ódio, do ressentimento, está preso nas grades do preconceito e da pobreza de espírito. Ser livre é se livrar do ressentimento, é se livrar das algemas, viver de uma maneira que se respeite e se reforce a liberdade do outro. Diz Mandela: eu dediquei a minha vida à luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. O meu ideal é de uma sociedade livre e democrática, em que todas as pessoas vivam com igualdade de oportunidades. Esse é o ideal que move minha vida e que espero ser realizado. Mas, se necessário, é um ideal pelo qual estou preparado, inclusive, para morrer. Senhores ministros e senhoras ministras, não existe racismo bom. Não existe racismo politicamente correto. Todo racismo é perverso e precisa ser evitado.